Sensores de nível. Um sensor de nível é um dispositivo utilizado para controlar líquidos ou sólidos granulados acondicionados em reservatórios, silos e tanques, sendo estes abertos ou pressurizados. Os sensores detectam o nível de líquidos em tanques e reservatórios na altura em que forem instalados, com contato on e off como saída. São considerados sensores de baixa potência, pois não são usados diretamente para o acionamento de bombas d'água, que possuem potência e correntes altas. Os sensores trabalham numa potência aproximada de 20 watts, gerando uma corrente suficiente para sinalizações de nível através de uma lâmpada ou aviso sonoro. Em sistemas de controle digitais, arduinos, microcontroladores, inversores de frequência, ou então para acionamentos de relés, CLP, e contadores para ligar e desligar bombas d'água, por exemplo. Sensor de nível ULSS-10. Sensor de nível ultrassônico sem contato para curto alcance, utilizado com softwares que corrige falhas e evita calibragem. Alcance 1,25 metros. Precisão 3 milímetros. Temperatura de operação em ambiente menos 35 graus a 60 graus. Características: faixa inativa selecionável, lógica segura para aplicações de controle, 4 relés programáveis, compensação automática de temperatura, aprovação CE e RoHS. Sinal 4, 20 mA ou 24 mA. Temperatura de operação em processo, menos 7 graus a 60 graus. Pressão máxima, 30 psi. Aplicações: fluidos sujos, corrosivos ou pegajosos, recipientes a granel, tanques de depósito e processamento, e tanques pequenos. O valor desse produto é R$ 2.865,82. Sensor de nível ultrassom ULT-11. A série ULT Ultrasonic fornece medição fiável, preciso, sem contato de níveis de líquidos. A tecnologia sem contato faz com que não tenha partes móveis para se desgastar, corroer ou ser revestidas com tecnologias de contato. O software de mapeamento faz a superfície de medição eficaz, apenas uma coluna de diâmetro 3 polegadas. Não há preocupações com escadas, tubos ou outras intrusões no tanque. Simples e ajustável, com opções de introduzir dimensões do tanque ou apenas encher e esvaziar o tanque durante a calibragem. Dimensiona automaticamente para níveis para o ULT apresenta fácil programação com display LCD de 6 dígitos. Alcance de até 7,5 metros. Temperatura de operação em ambiente menos 40 graus a 60 graus. Temperatura de operação em processo de menos 20 graus a 60 graus. Pressão máxima 30 psi. Sinal 420 mA. Diâmetro mínimo 3 polegadas. Aprovação CE e FM. Este produto custa R$ 7.036. Sensores de pressão são utilizados diariamente para monitorar a pressão de fluidos em tubos, motores, hidráulicos ou na natureza. Sensores especializados são também utilizados para determinar a pressão de sólidos ou gases. O sensor de pressão converte o valor de pressão mecânica em um sinal elétrico proporcional. O sensor de pressão normalmente consiste em um corpo principal estável e um diafragma. O diafragma deforma-se sob a influência de pressão. Assim, os extensômetros conectados a ele são estendidos ou comprimidos e sua resistência varia de acordo com o movimento. Esta alteração de resistência é diretamente proporcional à pressão. Por exemplo, se os resistores estão conectados a uma ponte de Wheatstone, o resultado do sinal elétrico pode ser medido e transferido a um indicador. Sensores de pressão de água, DXW. Serviço de gases e líquidos compatíveis. Limite de temperatura é de 1 grau negativo a 60 graus Celsius. O limite de pressão é 200 psi. O alcance é de 10 a 25 psi. A capacidade elétrica é de 5 A. Limite de altitude, 6.560 pés.
limite de umidade 80% sem condensação. Aplicações: indicação de pressão diferencial do filtro, por exemplo, inicia a água de lavagem de filtro. Como o filtro entupido, a pressão diferencial é cada vez maior. Comprovante de fluxo de pressão diferencial, indicador de monitoramento de um dispositivo de detecção para provar o fluxo através de uma bomba ou sentir a pressão do outro lado da bomba para fazer certeza de que a bomba não seque. Provar fluir através de um chiller, muitas vezes chamado de queda de pressão do evaporador água. Provar fluir através de uma bomba de calor ou unidade de AC, muitas vezes chamado de água do condensador, lock-out switch. O sensor de pressão 616KD1 é um sensor diferencial responsável pela medição de pressão em dutos de fornecimento e/ou retorno de ar. Suas características e benefícios são: botão de calibração simples retorna o zero e o spam, economizando o tempo de instalação e aumentando a vida útil. O dispositivo é econômico e compacto, adequado para aplicações onde espaço, simplicidade e valor são fundamentais. A seleção de faixas e precisão cobre uma ampla gama de aplicações, minimizando componentes e determinando a padronização no design. Sua precisão é cerca de 2%, com alcance de 0 a 2 polegadas, equivalendo de 0 a 5 cm. O tipo de saída digital, com um sinal de saída de 4 a 20 mA. Seu limite de temperatura suportado é de 17 graus negativos a 60 graus Celsius. A operação é feita em ar e gases não inflamáveis, com aplicações em manipuladores de ar e pressão em dutos. Seu preço é de R$ 330.